Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Aprenda com Jesus a relacionar-se com as pessoas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 18 a 20, diz: Eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazer entrar. E não achando para onde eu o pudesse levar, por causa da multidão, eles subiram ao telhado e perante as camas, abaixaram a cama diante de Jesus. E vendo ele a fé dele, ele disse: Homem, os seus pecados serão perdoados. Farei uma pergunta para você meditar. Lidar com pessoas é algo fácil ou difícil? Meu irmão, minha irmã, sabemos que é algo quase impossível, mas dá. É possível sim. Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo às nossas vidas e tirarmos o orgulho do coração, começa a ficar possível e começamos a ter um relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas, elas vão embora de nossas vidas e ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Mas não, saiba que nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se essa pessoa saiu da sua vida, é porque era para sair. Ela tinha que ir. Então, deixe aí. Diversas vezes nós nos questionamos por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu. Mas é para isso mesmo que a dificuldade serve. A dificuldade serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Bendita as dificuldades, que nelas só ficam quem realmente tem que estar. Celebre quando uma pessoa entrar em sua vida, mas não reclama quando outra sai. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que por vezes certas pessoas não estão incluídas. Os relacionamentos que construímos durante a vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino. O que define o seu futuro são os relacionamentos que você tem com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vinda dele entrarão à sua vida. Quando Jesus foi curar alguém pela primeira vez, não será pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estavam em volta. Você precisa decidir muito bem quem está à sua volta. Porque milagres podem acontecer por causa de quem está ao seu lado. Você precisa escolher muito bem quem está ao seu lado, porque a decisão é totalmente sua. Muitas pessoas se encontram totalmente paralisadas na vida financeira, espiritual, sentimental. Aquele homem paralítico que citei no início da mensagem, ele estava totalmente assim, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho. Por isso, ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo a um lugar. Quem anda sozinho e está paralisado em qualquer área da sua vida não consegue aproveitar as oportunidades. Existem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem mais se aproximar de outras pessoas, fazer amizades. Nesse caso, o paralítico tinha pelo menos 4. Mas para carregar a maca dele, ele precisava no mínimo de 4 amigos. Você não precisa de milhares de amigos. Você precisa sim de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área.
amigos que tenham mais fé que você, amigos que possa te levar até um telhado. A vida, ela não se mede somente pelos amigos que você faz, mas sim pelos inimigos que você deixa de fazer. A Bíblia, ela condena a inimizade. Qual o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? É porque quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o seu avanço. São mais pessoas torcendo para que tudo dê errado do que dê certo. Pode ter certeza disso. Isso acontece porque as pessoas são más? Não, elas são humanas. O ser humano é assim. Infelizmente, as pessoas são assim. E nós temos que aprender a lidar com pessoas. Temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual a hora de lutar pelo relacionamento ou qual a hora de abandonar o que não vale mais a pena. Saiba que quem está do seu lado, quem se sacrifica pela sua companhia, saiba com quem dialogar, saiba com quem pedir conselhos. Não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você. Tem pessoas que, se você compartilhar sua fraqueza, no outro dia já está na boca de todos. Você não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Nem toda amizade vai dar certo, mas você não precisa quebrar o código de honra com quem saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Jesus, ele nos ensina perfeitamente que existe uma seleção de pessoas na vida. Ele tinha 500 seguidores, tinha 12 discípulos, tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre futuro ou revelar futuros, ele não falava nem para os 12. Ele chamava Pedro, Tiago e João. Existem coisas sobre você que poucos podem saber. Coisas que você tem que poucos podem ver. Coisas que Deus te deu que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus, ele sabia fazer isso. Jesus, ele tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os 12. E quando ele queria que divulgasse a sua glória, ele chamava os 500. Então, na maioria das vezes, fazemos o ao contrário e compartilhamos aquilo de mais valioso para os 500 em nossas vidas. Jesus não viu a fé daquele homem, mas sim viu a fé dos amigos daquele homem. A fé daqueles amigos era maior do que o do próprio homem. Aqueles amigos estavam levando para Jesus. Se os seus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. Uma das características que o amigo deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam níveis, existem pessoas que levam você para a próxima fase. São essas pessoas que você deve departamentalizar. Daqueles que carregam a sua cama quando você paralisa e sobem o telhado. Pessoas vão sair da sua vida. Isso é inevitável. Como Judas deixou de ser apóstolo de Cristo e Matias assumiu a sua vaga. Entenda, ninguém é insubstituível. Os 3 fizeram história, mas quando mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Entenda que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus, ele tinha um grande amigo. Sabe quem era um grande amigo de Jesus? Era Lázaro, que quando morreu, Jesus chorou. Jesus o amava. Jesus era amigo de Lázaro. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lázaro, sendo amigo, ele nunca trabalhou com Jesus. Ele nunca foi discípulo, nunca foi apóstolo. O que isso nos ensina? Que existem pessoas
que serve para ser somente seu amigo, mas não para trabalhar com você. Jesus, ele sabia lidar com qualquer tipo de pessoa. E ele é o nosso maior exemplo de como devemos nos comportar com a relação de qualquer tipo de pessoa. Muitos milagres partia a partir dos seus relacionamentos. Um relacionamento, ele pertence a Deus. Uma amizade de um bom relacionamento é aquela amizade que está contigo nos piores momentos. É aquela amizade que para o seu dia para orar por você. Mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira, conforme a palavra diz. 80% dos milagres de Jesus era sobre isso. São coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Você fica cego, você fica paralisado numa área e cego espiritualmente. Você não consegue enxergar mais Deus. Você não consegue enxergar as coisas boas. Se você se sente assim, aproxime-se de Deus, porque Ele é especialista nesse assunto. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença nesse momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, quantas pessoas não sabem se relacionar com as outras, que através dessa mensagem e oração, meus irmãos e irmãs que oram comigo podem ser tocados no fundo com o seu Santo Espírito, que eles aprendam com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como lidar com qualquer tipo de pessoas e como nos comportar com relação a cada caso. Obrigado, Senhor, por essa palavra e que a partir de hoje saibamos lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidava. Assim eu oro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Beijo. Fiquem com Deus.